vou conversar com vocês sobre o perfil de provas da EBSER. Antes de começar a discutir algumas questões com vocês, o que é que eu achei interessante? Apresentar um pouco de que direção eu tenho que estudar, principalmente quem vai fazer a EBSER agora, final de janeiro e começo de fevereiro, que são as duas seleções que vão ter lá na Paraíba, ainda tem um tempo aí para estar estudando. E aí, o que é interessante para vocês identificarem? O que é direção de prova? Porque às vezes a gente pega lá no edital e tá lá no edital bonitinho os temas, mas nem tudo aquilo dali cai. Que tipo de autores cai, né? Porque eu brinco muito. Pior do que não ter tempo é usar esse tempo de forma desqualificada. E aí, o que é que eu trouxe hoje pra vocês, né? Que a gente vai estar, eu vou estar aqui falando, mas a gente vai estar colocando, né, a postagem do lado, a imagem para vocês visualizarem. Daquela infinidade de conteúdos que tem lá da EBSER. Como é que vem aparecendo, né? Eu vou dar uma lida rápida aqui, mas vai aparecer na lateral. 21% das questões são ética profissional. Ou seja, num universo de 20 e poucas provas de seleção da EBSER que já tiveram no Brasil inteiro, 4 empresas, né, a OCP, IBFC, IDECAM, elas têm uma certa direção única, né, apesar de serem empresas diferentes, o perfil de prova ele é padrão. 20%, ou seja, a cada 100 questões de um conteúdo de mais de 30 conteúdos dentro do edital, 20 são só sobre ética profissional. E não é qualquer conteúdo de ética, é código de ética e lei de regulamentação. Então, se você pegar o código de ética e a lei de regulamentação e estudar, você já consegue matar 20% de qualquer prova que você faça da EBSER. O segundo conteúdo é o conteúdo de política social, que aí é uma direção um pouco diferente para quem está fazendo judiciário, para quem está fazendo o CESP, né? O conteúdo de política social da EBSER, ele vai ter muito um perfil normativo. Vai ser o que está lá na LOAS, vai ter o que está lá na 8080. Inclusive, há uma mudança de direção em relação às provas de 2016. E aí, quem vem estudando para a EBSER tem que ter muito cuidado. Porque o que é que acontece? Nós vamos ter um perfil que todas as primeiras provas tinham muito conteúdo de assistência, com foco na LOAS e na PNAS, e as últimas provas vão estar saindo um pouco desse debate da assistência, entrando numa discussão mais vinculada à saúde do trabalhador e saúde mental, e também uma discussão historiográfica de política social que a gente não via nas provas anteriores. E o terceiro conteúdo, que é o conteúdo mais presente, também é o conteúdo de planejamento social. Não tem quem vá fazer uma prova da EBSER que não discuta o debate de planejamento social, principalmente aquele livrinho da Veras, né, que vai discutir os conceitos de planejamento. Cíntia, e dentro de todo o conteúdo de planejamento, o que é que mais aparece? O debate de planificação e o debate de avaliação. Que diabo é isso, Cíntia? Nesse livro, a Miriam, ela vai distribuir as etapas e as operações de planejamento. Uma das etapas de planejamento é a planificação, que é o debate de plano, programa e projeto. E uma outra etapa é o debate de avaliação. Se você... Peguei aqui, 16% das questões de prova são vinculadas ao conteúdo de planejamento. E em sua totalidade, esse conteúdo de planejamento é planificação e avaliação. Então, vocês que estão indo aí no Google, pegar teminha por teminha que tá no edital e jogar no Google, não façam isso. Direcionem os estudos, direcionem as leituras e aí vocês vão conseguir qualificar o tempo de estudo, né? Então, a ideia também da gente fazer aqui no canal, e vocês podem sugerir qual é o concurso aí que vocês estão estudando, que eu faço essa análise para vocês, né? Eu não me apresentei direito no começo, mas atualmente eu tô fazendo doutorado em serviço social. E é basicamente isso que eu estou estudando na tese. Eu estou fazendo uma análise entre os conteúdos de formação profissional e como esses conteúdos são cobrados nas provas de concurso dos concursos federais dos últimos 15 anos. Né? Então, essa análise que eu venho fazendo dessas provas de concurso, eu estou fazendo também separadamente para estar contribuindo com vocês, né? É o meu estudo de doutorado, mas é também uma forma de contribuir para quem está aí nessa vida de concurso, para direcionar os estudos. Então você pode também aqui nos comentários do vídeo dar sugestões de que tipo de concurso você está realizando, que eu posso estar olhando no nosso banco de dados e dando essa direção para vocês.
E aí, uma outra discussão que é interessante também, eu não vou falar os outros conteúdos, já apareceu aqui do lado a porcentagem, só um cuidado. Não tem, você já olhou lá nos editais da EBSER? Tem Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei Maria da Penha, Estatuto do Idoso, não está escrito no edital, mas todas as provas da EBSER, que são mais de 20, tem de 1 a 3 questões de direito e legislação social. Por quê? Porque lá no edital tem a questão legislação social vinculada ao exercício profissional. Então, esse tópico, legislação social vinculada ao exercício profissional, pode cair qualquer legislação social. Então, vão dar lá uma revisada sim no debate do Estatuto da Criança e do Adolescente, do Estatuto do Idoso e principalmente da Lei Maria da Penha, que vem aparecendo recorrente, principalmente nas últimas provas. E aí uma outra discussão também é o conteúdo restrito. O que é esse conteúdo restrito? São conteúdos que são vinculados, bem voltados para a instituição empregadora, né? Por exemplo, da EBSER, o conteúdo bem restrito é o conteúdo de responsabilidade social, o conteúdo de recursos humanos, gerenciamento social, que aí é uma discussão que destoa um pouco do debate do serviço social, inclusive na direção de prova. Ai, Cíntia, eu vou ler a Ana Elizabeth Mota para discutir a visão de serviço social de empresa? Não. A visão que tem lá é uma visão bem gerencial da empresa. É uma visão de gestão de pessoas, é uma visão de responsabilidade social vinculada ao debate da administração. Então vão ter cuidado também, porque é uma pegadinha. Inclusive algumas discussões de planejamento estratégico, que são um pouco diferentes do nosso debate de planejamento social, né? Então é interessante vocês entenderem essas tendências para poder estudar de forma qualificada, certo? Então a opção do Provas de Terça para a EBSER hoje foi fazer essa direção para vocês de como é que vem caindo. Como eu disse, já apareceu como é que cada conteúdo... Cíntia, tem alguma questão fora desse gráfico que tu fez? Não, pessoas. Para vocês verem que às vezes o edital tem um conteúdo enorme, mas as provas é quem vai dar a direção do que é que você deve estudar. E aí, dentro dessa perspectiva, eu gostaria também de dar uma dica para vocês, né? Na hora que vocês forem estudar com as provas da EBSER, todo mundo diz que prova é super importante estudar, não é pegar uma prova e ficar respondendo, não. É pegar a prova e fazer essa direção. O que é que tá caindo? O que é que tá cobrando? Né? Então, a ideia do nosso Provas de Terça é discutir as questões com vocês, dar as direções. Próxima semana eu volto aqui construindo esse mesmo perfil do que estudar nas provas do judiciário. E toda semana também eu vou estar conversando com vocês com as questões. Então, para a próxima semana, nós vamos discutir o conteúdo de ética. Cada um desses conteúdos que vocês viram no gráfico, eu vou trazer questões da EBSER e mostrar onde é que está esse conteúdo, como é que potencializa o estudo, qual é a incidência desse conteúdo, né? Então, é isso, pessoas, o nosso Prova de Terça, toda terça-feira, questões de judiciário, questões para a EBSER e tendências de o que eu devo estudar para cada perfil de prova, para cada banca, porque, como eu digo, pior do que não ter tempo é usar esse tempo de forma desqualificada. Tchau, pessoas!